Olá pessoal, eu sou Ivan Barbosa, gestor de fundos de ações no Ártica, e no nosso último vídeo eu fiz um resumo sobre as piores crises que o Brasil enfrentou nos últimos 30 anos. E a conclusão desse resumo vai muito em linha do que nós aprendemos investindo aqui no Brasil por mais de 12 anos. A nossa bolsa é um bom lugar para ganhar dinheiro, mas não porque a economia nacional é super saudável e está sempre crescendo. É porque a volatilidade da nossa bolsa é maior do que a volatilidade da nossa economia e acaba gerando oportunidades de investimento. As coisas, quando ficam baratas, ficam mais baratas do que deveriam e às vezes ficam mais caras do que deveriam. E nós acabamos aprendendo a aproveitar esses movimentos, né, e tivemos um retorno interessante ao longo desse período todo. Só que ainda assim, a gente tem aquele sentimento de frustração que boa parte dos brasileiros tem com o fato do Brasil estar sempre com problemas, sempre crescendo pouco, mesmo que pareça ser um país com um enorme potencial. A gente tem um território enorme, cheio de recursos naturais. Nosso país não está envolvido em grandes conflitos geopolíticos, guerras e confusões do tipo, e mesmo assim o Brasil está sempre ficando para trás. Quando a gente compara com outros países em desenvolvimento, a gente vê quanto é que o Brasil está atrasado, né? Tá andando mais devagar do que seus pares. Esse gráfico deixa isso muito evidente. Olha a Índia e a China, que são casos extremos, mas mesmo comparado com os países aqui da América Latina, a gente está abaixo da média, a gente é quase o último da fila, né? Nós só estamos à frente da Argentina, que enfrentou uma crise super severa nesses últimos tempos. E as causas diretas de por que o Brasil tem problemas são mais ou menos conhecidas, a gente ouve bastante gente falando sobre isso. Nós temos um problema muito profundo de educação, a produtividade brasileira não avança há décadas, então é um problema crônico. A gente vive crise política atrás de crise política, mas a gente se pergunta quais são as causas raízes dessas coisas que a gente vê acontecendo. Esses são os sintomas, né? Mas o que causa tudo isso? Por que outros países foram capazes de resolver esse tipo de problema e nós não? Então essa, obviamente, é uma pergunta difícil, uma pergunta profunda, e a gente não tem a pretensão de trazer uma resposta definitiva que resolva todos os problemas, mas eu vou compartilhar o que é a nossa visão sobre isso, né, e o que nos parece que são iniciativas que poderiam ser tomadas para melhorar um pouco o problema. Eu vou começar pelo problema de educação, né, e geralmente quando se fala disso, tem uma classe de pessoas que fala que é um problema de investimento, que o Brasil precisava investir mais em educação. E isso acabou se enfraquecendo nos últimos anos porque o Estado aumentou muito o investimento em educação ao longo da última década. Existem vários lugares onde se investe tanto na educação pública quanto a média de custo por aluno da educação privada, e mesmo assim a qualidade da educação continua ruim. Então essa conversa vem vindo convergindo para uma discussão mais de métodos de ensino, de práticas de governança nas escolas, de seleção das pessoas para fazer parte do sistema de educação, que eu acho que é muito melhor, mas eu vou arriscar dizer que tem uma terceira camada nesse problema, que me parece que é mais o coração da coisa, de onde que nasce esse problema cultural aqui do Brasil. Eu gosto de uma frase do Antoine Saint-Exupéry, que era um escritor que escreveu aquele livro infantil Pequeno Príncipe, né? Mas enfim, um escritor, e em uma das obras ele fala o seguinte: se você quer construir um navio, não reúna suas pessoas para dar ordens, explicar cada detalhe de como é que se corta a madeira, se prega as tábuas, né, e onde é que eles vão encontrar cada coisa. Se você quer construir um navio, né, inspira no coração das pessoas o desejo pela imensidão do mar. O que isso quer dizer? O desempenho humano depende muito de motivação. Uma vez que a pessoa quer muito fazer alguma coisa, ela acaba achando o método. Se depois de despertar dessa vontade você dá o método bom para ela ir lá e fazer o que ela quer, poxa, melhor ainda. Mas muito do desempenho final de cada pessoa é a motivação que você consegue inspirar nela para fazer determinado ato. Então, se você pegar uma operação com muitas regras e processos bem desenhados e tal, só que as pessoas não estão compradas no projeto, estão desengajadas, isso vai ser uma burocracia ineficiente, né? Não vai sair grandes obras de um time completamente desmotivado, né, empurrado por um processinho, um conjunto de regras bem montadas. Eu acho que não só em educação, né, mas em qualquer atividade humana, primeiro você precisa convencer as pessoas que fazer aquilo vale a pena. E na educação em especial, que a gente fala muito de jovens, eu acho que falta um pouco na cultura brasileira a valorização real do conhecimento, né? Da sociedade olhar para uma pessoa
muito erudita, né, que tem muito conhecimento, e enxergar nisso algo admirável, né, que parece meio óbvio, assim, precisamos valorizar o conhecimento, mas isso não está arraigado na cultura popular, pelo menos não me parece que está. Né? Me parece que o brasileiro médio dá valor para o diploma, porque ele entende que se ele tiver um diploma, ele pode concorrer a determinados cargos que exigem aquele diploma no processo seletivo, e se ele conseguir aquele cargo, isso vai fazer com que ele melhore de vida. Mas ele não dá valor para o conhecimento em si, que é o que o diploma deveria representar, né? O que ele deveria certificar. Um fato que é super conhecido e corrobora um pouco com isso é que a enorme maioria dos alunos brasileiros cola em prova, né? Frauda os processos de avaliação acadêmicos. E isso ficou tão comum, e o percentual dos alunos que fazem isso é tão grande, que meio que nem é mais mal visto, o pessoal considera isso como normal. Mas obviamente não é normal, está fraudando o sistema de avaliação, né, e geralmente sendo aprovado sem ter o conhecimento que deveria ser obtido de fato para receber aquela certificação. Então esse é só um exemplo de como às vezes a burocracia do processo é mais valorizada do que o que ela deveria garantir. Né? As pessoas não se preocupam se há o conhecimento de fato, elas se preocupam em conseguir o diploma. E não dá para falar que a culpa é só dos alunos, tá? Não dá para jogar a conta na culpa a culpa na conta dos jovens, porque um pouco do desprezo que os jovens têm pela atividade acadêmica é que eles não enxergam correlação entre o que eles estão estudando lá na universidade, no ensino médio, o que seja, com a vida real. A pessoa não vê uma correlação, como é que eu uso isso no meu dia a dia para ter sucesso, que é no final das contas o que todo mundo quer. Então o aluno acaba vendo aquelas aulas como uma perda de tempo, um processo que ele precisa passar só para ter o diploma mesmo, e acaba criando preconceito contra o estudo de maneira geral, e não cria nele uma cultura de estudar, de ir atrás de conhecimento teórico antes de fazer as coisas. O brasileiro tem muito aquele ímpeto de aprender fazendo, né, de aprender do jeito empírico, que eu até já em outra ocasião falei quanto que isso é ruim, né, quanto que é uma ideia pouco prática você querer aprender sozinho tudo que já se criou de conhecimento no mundo. O conhecimento disponível para você ir lá estudar é a grande herança das gerações passadas. Se você tiver que descobrir tudo de novo, é uma péssima ideia, assim, você não vai chegar muito longe com as pernas próprias. E também contribui um pouco para esse problema, né, dos jovens não quererem estudar, o fato que eles estão lá entendendo como é que funciona o mundo, aí de repente eles veem alguém com a idade deles, lá, um sujeito de 15 anos de idade, explodir numa rede social qualquer, começar a ganhar mais dinheiro do que médico, advogado, engenheiro e tal. Aí o jovem pensa, pô, o que eu quero é ser esse cara que com 15, 16 anos já está ganhando muito dinheiro. E eu não preciso ficar estudando 15 anos para depois fazer uma carreira, para depois ganhar 1/5 do dinheiro que esse influenciador gera. E isso faz parecer que as carreiras tradicionais meio que não valem a pena, que são fruto de falta de esperteza de virar aquilo que é mais fácil e mais lucrativo. E não tem muita solução simples para esse problema cultural, mas eu vou comentar 2 pontos que eu acho que tem margem para melhoria. O primeiro é abandonar ambições imaturas, que às vezes não são só os jovens que têm, mas muita gente adulta tem uma ambição imatura de querer o sucesso fácil e rápido. Sim, até acontece, mas em regime de exceção, tá? Não é normal as pessoas terem sucesso fácil e rápido. As coisas dão trabalho no mundo, e isso que é o mais provável que aconteça na experiência pessoal de cada um. Mas, no entanto, esse regime de exceção acabou virando um padrão moderno. Todo mundo quer o sucesso fácil e rápido. No caso do influenciador de 15 anos, até existe, né, um ou outro que é super bem sucedido, ganha muito dinheiro e tal. Mas se a gente pegar o que é a remuneração média das pessoas que estão tentando, os aspirantes a influenciadores extremamente bem-sucedidos, com certeza é muito inferior à remuneração média dos médicos, dos advogados, do engenheiro. Então, do mesmo jeito que falar que você vai ficar rico e o seu plano é jogar na loteria toda semana, é um plano muito ruim, essas estratégias de carreira, de buscar a excepcionalidade que acontece numa fração ínfima dos casos, é uma estratégia ruim também. A chance maior é de simplesmente dar errado. A ambição madura, o plano que você pode confiar mais que vai dar certo, é o modelo que culturalmente ficou conhecido como sonho americano nos Estados Unidos, que era uma convicção que qualquer pessoa, independente do panorama dela, independente da história dela, da família dela, poderia, através de trabalho duro, de dedicação, de iniciativa, de inovação, conseguir ganhar dinheiro ao longo da vida e deixar seus filhos uma condição melhor do que eles mesmos tiveram. Esse é o American Dream, da pessoa conseguir subir na hierarquia social pelo próprio esforço.
né, e colocar os filhos numa situação melhor que elas próprias, né? Então, estudar, treinar, ser dedicado, ser honesto, ainda é um plano excelente, assim, ainda é o plano bom que o mundo inteiro meio que prega que se siga. Essas coisas de ficar buscando ficar rico rápido, sendo influenciador de rede social, investindo em criptomoeda ou coisa do tipo, são coisas que eu acho que distorcem um pouco a cultura e tiram a pessoa dessa trilha mais segura, mais tradicional, de estudar, de treinar, de ter mentores, né, e se tornar um profissional competente em algo útil para a sociedade. O segundo ponto que eu acho que precisa de alguma ação para melhorar na nossa cultura é restabelecer o entendimento que conhecimento tem utilidade prática, e por ter utilidade prática é imensamente valioso. A humanidade, de maneira geral, não busca conhecimento para ganhar diploma por uma exigência burocrática ou porque é elegante ter conhecimento, não é uma pompa acadêmica. A grande motivação para buscar conhecimento são problemas e ambições muito concretos e algumas vezes problemas e ambições de proporções épicas. Às vezes é uma coisa que pode até ameaçar o país, a humanidade como um todo, se não for resolvido. Então, para resolver essas questões, que são feitas as grandes pesquisas, que as dedicações sobre-humanas são feitas, e as pessoas às vezes descobrem algumas coisas impressionantes que mudam a nossa vida. E os responsáveis por esses grandes avanços intelectuais, eu acho que devem ser considerados os verdadeiros heróis para nós. Os caras que realmente melhoram a nossa vida, que a gente realmente deveria admirar, né, pagar nossos tributos em mérito, são esses grandes intelectuais. E de certa forma isso é feito, tá? Essa é a cultura normal do mundo todo. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo provavelmente já ouviu falar de Aristóteles, de Platão, do Newton, do Albert Einstein, né? Aí cada um tem suas áreas, né? O pessoal de engenharia já ouviu falar de Pascal, né? Tem vários outros físicos super famosos. Esses grandes pensadores que expandem a fronteira do conhecimento humano são lembrados por muito tempo. Um ou outro atinge o status de celebridade amplo, que todo mundo conhece, mas em suas áreas, né, as pessoas que trouxeram grandes evoluções são lembradas por séculos e séculos. A celebridade da rede social provavelmente não vai durar décadas. O Aristóteles viveu há 2.400 anos atrás e ainda boa parte das pessoas sabem quem é, muita gente estuda, os textos foram... Às vezes o pessoal não lê o texto bruto, mas muita gente se inspirou nele, né, e estuda ainda ou estuda algum material que derivou disso. Essa é a amplitude do alcance de uma produção intelectual muito bem feita. E essas coisas que dão uma fama mais rápida, mais fugaz, não duram muito tempo e eu acho que devem ser colocadas em seu devido lugar. Nada contra, mas não são coisas comparáveis. Ficar famoso porque um vídeo, alguma coisa assim, atingiu milhões de visualizações ou porque você expandiu os limites do conhecimento humano. Mesmo tendo esse direcionamento, mudar as coisas na prática não é tão fácil, né? Como é que a gente muda a cultura brasileira para que seja valorizado o conhecimento e que as pessoas que carregam muito conhecimento sejam respeitadas, né? Tenham, de certa forma, a admiração pública? Não me parece ter nenhum truque, um atalho para fazer isso. Eu tendo a imaginar que a cultura é difundida pelas personalidades que são mais públicas, que as pessoas estão olhando para elas e vendo o que elas estão fazendo e meio que copiando aquilo porque admiram as pessoas. Então quem está na posição de conduzir essa mudança cultural são as pessoas famosas, são os grandes empresários, são os líderes de cada uma de suas áreas que acabam inspirando outras pessoas. E um exemplo que mostra como é que o Brasil é diferente de outros lugares, a China, a Ásia de maneira geral, mas a China é um exemplo disso, tem uma cultura muito mais próxima a esse espírito de valorizar o conhecimento, de valorizar o meio acadêmico e tal. Tanto que o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba, ele sempre fez questão de cultuar a imagem dele como se ele fosse um professor. E as pessoas chamam ele de Ma Laoshi, que é professor Ma, né, em chinês. É uma coisa curiosa, né? Você vê um líder de negócios
sendo chamado de professor, né, e sendo admirado por isso. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Geralmente o professor é aquele acadêmico lá que não participa de nada prático e o homem de negócios é outro bicho. Então isso mostra um pouco o abismo cultural que existe entre a China e o Brasil. E notem que também existe um abismo em desempenho econômico nas últimas décadas de China e Brasil. Obviamente não é a única causa, mas eu acho que é uma das causas relevantes. A Ásia, de maneira geral, teve vários milagres econômicos nas últimas décadas e junto com esses milagres econômicos teve uma melhora da qualidade de educação altíssima. Hoje todos os líderes em rankings internacionais são países asiáticos. Então eu acho que se a gente ambiciona chegar num nível similar a esse aqui no Brasil, as nossas elites precisam se dedicar mais ao cultivo da própria erudição primeiro, porque se educando que você meio que aprende a respeitar e admirar o que as outras pessoas fizeram, porque a hora que você começa a entrar nessa seara, você vê que não é fácil, que existe uma dedicação de tempo muito grande, né, e de esforço mental muito grande. E naturalmente, se essas pessoas começarem a fazer isso, começarem a valorizar e admirar verdadeiramente os eruditos, o restante da população tende a vir a reboque, né? Elas olham para as pessoas que estão em posições de liderança e mimetizam esse comportamento, né? O que a liderança dá valor acaba irradiando para as outras pessoas e as outras pessoas começam a dar valor para isso também. Um outro problema que o Brasil tem, que de certa forma é relacionado ao problema de educação, mas tem outra natureza, é o problema de estagnação da nossa produtividade de maneira em geral, né, das nossas empresas, das nossas indústrias. Aqui não é uma falta de motivação, porque a motivação de aumentar a eficiência econômica é constante, esse é o objetivo das empresas. Claramente elas querem sempre melhorar sua eficiência, diminuir seus custos, aumentar suas receitas. Então é um alvo perpétuo para o mundo empresarial. Então a causa da falta de produtividade não é falta de motivação. Boa parte do problema aqui no Brasil vem de regras muito disfuncionais que regem a sociedade brasileira. O nosso sistema tributário é super confuso, o nosso judiciário é super lento, super confuso, tem múltiplas intervenções do governo no meio privado. Eu gosto muito de dois economistas que estudam muito isso, tem uma profundidade enorme nesse assunto, que é o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes. Tem várias palestras deles na internet explicando os problemas, explicando os males, comparando com os países. Acho que eles fazem um trabalho fantástico, né, e destrincham muito bem quais são as regras ruins que o Brasil tem. E o interessante é que as soluções teóricas para esses problemas são razoavelmente bem conhecidas. Não só esses economistas nos dizem como é que os outros países que se dão melhor fazem, como existe a OCDE, que é uma organização internacional de vários países, são dezenas de países, que faz uma série de pesquisas e difunde o que são boas práticas de governança pública. Então tem relatórios e relatórios super bem feitos falando o que funcionou, o que não funcionou. Então, se o Brasil olhasse essas coisas e copiasse o que está funcionando em outros lugares, muito já avançaria aqui. Só que isso não é feito no Brasil. E boa parte do motivo de por que não é feito me parece estar ligado a uma armadilha em escala nacional do clássico dilema do prisioneiro. Para quem não lembra dessa história do dilema do prisioneiro, a história é assim: 2 criminosos foram pegos, né, e interrogados pela polícia. E a situação se monta da seguinte maneira: a polícia não tem provas para condená-los na pena máxima, então eles querem obter a confissão dos 2 criminosos. E se nenhum deles confessar o crime, a polícia não vai ter como condená-los por muito tempo e eles vão pegar 1 ano de prisão. Se um deles confessar e o outro não, o que confessou pega a delação premiada, ele fica livre e o outro é preso por 10 anos. E se os 2 confessarem, a polícia tem todos os elementos que eles precisam para condená-los por uma pena maior e os 2 ficam presos por 5 anos. Então esse é o arranjo teórico que se monta, e a melhor solução seria que os 2 colaborassem e enfrentassem ambos 1 ano de cadeia. A melhor solução para eles, obviamente, né? Para os 2 presos. Só que, sob o medo de que o outro confesse e ele não, e ele fique 10 anos e o outro saia livre, os 2 acabam confessando, então os 2 enfrentam 5 anos de cadeia em vez de 1 ano. Esse é o dilema do prisioneiro. Assim, a situação de equilíbrio, né, faz com que
que as pessoas sejam individualistas e optem por uma alternativa pior. Elas não vão para a alternativa melhor colaborando, elas ficam num estado subótimo. E me parece que as regras da sociedade brasileira são muitas vezes determinadas por uma dinâmica muito parecida com o dilema do prisioneiro. E eu vou tomar aqui como um exemplo o problema fiscal que o Brasil tem hoje, que o Estado gasta muito dinheiro, está sempre querendo arrecadar mais e mesmo assim permanece em eterno déficit. E a melhor saída para esse problema fiscal seria simplesmente cortar gastos, porque é a solução óbvia que se faz em casa, nas empresas, né? Se você está em casa e fala assim, poxa, eu estou ganhando menos dinheiro, o que eu faço? Bom, diminui suas despesas, né? É a medida mais óbvia para reequilibrar suas contas. A gente faz isso nas empresas também. Uma empresa que está com problema, que está diminuindo de tamanho e tal, ela vai lá e corta gastos para conseguir sobreviver, né? Obviamente o governo sabe que isso é uma solução, entende perfeitamente que se eles fizessem isso, né, as contas públicas seriam equilibradas, mas então por que o governo não segue essa rota de corte de custos? É um emaranhado de coisas, mas parte do problema é porque não é isso que a sociedade realmente demanda. Em discurso, a maioria das pessoas pode até falar que defende corte de gastos e tal, mas essa é uma pauta meio de Faria Lima, assim, que realmente quer o corte de gastos. A maioria das pessoas, a maioria dos próprios empresários não pressiona o governo para corte de gastos, pressiona o governo para obter vantagens para si próprios, que implicam em gastos públicos maiores, não menores, porque cada vez que o governo dá um subsídio, dá um benefício, dá alguma coisa para alguém, esse alguma coisa é um gasto público. Então a situação típica é que o cidadão comum quer os benefícios sociais dele, quer as isenções de impostos, imposto de renda e tal, e o empresário quer a alíquota diferenciada para o setor dele, quer subsídios diversos e tudo mais. E que cada um pressionando, né, para obter pequenos benefícios para si, para o seu grupo, e em conjunto isso forma esse conjunto de regras todas emaranhadas e confusas e que às vezes não fazem muito sentido na hora que você analisa como um todo, que causa toda a baixa eficiência que o Brasil tem. Assim, para mim é um claro exemplo do dilema prisioneiro em que, puxando todo mundo para o seu próprio lado, sendo individualista, cria uma situação final que é ruim para todo mundo. E o principal efeito ruim que esses puxadinhos têm é que o capital do Brasil acaba sendo muito mal alocado por ser alocado por essa dinâmica de ficar concedendo benefícios para um e para outro. O princípio do livre mercado, o ideal do capitalismo livre, considera que o sistema econômico é complexo demais para ser controlado de maneira centralizada. Então se defende que é mais eficiente deixar que o mercado oscile livremente, defina seus preços através dos mecanismos de oferta e demanda, que vão gerar um equilíbrio que vai determinar qual que é o preço, e o preço alto ou baixo são os incentivos para aumentar ou diminuir determinada atividade econômica. E assim se otimiza o sistema econômico de um país. Não com um grande plano centralizado, mas por uma enormidade de pequenas decisões que vão interpretando a movimentação de preços e decidindo se faz mais de uma coisa, menos de outra e tal. De maneira que se as empresas que estão entregando produtos e serviços valorizados pela sociedade forem eficientes, elas sobrevivem, prosperam, são rentáveis, crescem e tudo mais. Se essas empresas forem ineficientes, se os concorrentes dela forem muito melhores, essas empresas ineficientes quebram e saem do sistema e os recursos que ela estava usando são utilizados para os outros fins. Essa dinâmica que deveria orientar para onde vão os recursos disponíveis no país. O capital, as pessoas e tudo mais. Para que se produza o máximo possível com o que o país tem, e que a sociedade deseja. Então a sociedade gera essa demanda que vai determinar os preços são os incentivos para as pessoas fazerem mais ou menos uma coisa. Quando o governo passa a legislar regras diferentes para cada setor, ele vai lá e coloca a mão, fala você vai pagar 20% de imposto, você vai pagar 5%, isso interfere nesse princípio de autorregulagem do mercado. E esse mecanismo, que é super conhecido, é aquela mão invisível do Adam Smith, simplesmente deixa de funcionar, porque às vezes a sutileza é menor do que o 15% de benefício que o Estado está dando. Então, através de um subsídio, de um benefício qualquer, um financiamento com juros muito barato, ou uma alíquota diferenciada, ou uma concessão num terreno, alguma coisa qualquer que o Estado dê para a empresa, pode ser que uma empresa pouco eficiente
que oferta uma coisa que a sociedade quer menos, sobreviva. E às vezes uma empresa mais eficiente, mas que não tem os benefícios fiscais, vai quebrar porque a alíquota dela está muito mais alta. E nessa situação, né, nesse arranjo de funcionamento, vai por água abaixo o aumento de produtividade, que há muito tempo a economia brasileira deseja e coloca como uma aspiração. E essa questão também é difícil de resolver. Ela certamente não vai ser resolvida por iniciativa privada, porque nem tem muito como isso acontecer, né? Todos os setores da economia não vão convocar uma grande conferência para fazer uma grande negociação de que todo mundo vai pagar os mesmos impostos. Porque mesmo se eles fizessem isso precisa passar pelo Congresso. Então eles teriam primeiro fazer um grande acordo, depois fazer um grande lobby conjunto para o governo aprovar o grande acordo deles. E obviamente isso não vai acontecer, não existe coordenação suficiente para que alguma coisa desse tipo aconteça. Então o próprio governo precisa liderar esse tipo de reforma e o papel do setor privado é avaliar de maneira justa o que for proposto pelo governo. E se o esquema for bom, se o esquema for justo, isonômico, o setor deveria aceitar e exigir isonomia. Deveria falar assim, eu topo se todo mundo topar, e pressionar por isonomia. Nós tivemos uma oportunidade rara de fazer isso recentemente na reforma tributária que tratava de impostos sobre receita. Mas a gente acabou evoluindo um pouco, a reforma não foi ruim, foi melhor do jeito que estava, mas foi muito menos boa do que poderia ser. E dessa vez me parece que não foi culpa dos políticos. Eu acompanhei de perto esse processo, né? Teve várias edições da lei que foi aprovada no final, e a proposta original era muito bem redigida. Os princípios eram muito claros, né? A peça era muito bem escrita, não tinha esse monte de puxadinho, era um negócio bem feito de verdade, assim, intelectualmente respeitável. E ao longo das discussões entre políticos e com a sociedade, com o setor privado, essa proposta foi sendo distorcida, foi surgindo regime especial, foi surgindo alíquota diferenciada, foi surgindo a possibilidade de haver benefícios fiscais no futuro. A primeira proposta era simples, era assim, ó, todo mundo vai pagar a mesma alíquota e não pode ter benefício. A que passou é muito diferente disso. E me parece, obviamente eu não estou lá perto, não participei do processo de negociação disso, mas pelo passo a passo de alteração do documento, da proposta de lei, parece muito que os puxadinhos que o texto foi sofrendo foram resultado de lobbies de setores buscando benefícios para si próprios. De novo, na clássica dinâmica do dilema do prisioneiro. Ao agir de maneira individualista, todos os setores vão acabar se sujeitando a um conjunto de regras pior e vão ter o seu potencial de crescimento prejudicado no longo prazo pelo mau desempenho da economia nacional, que vai ser ruim por causa desse emaranhado de regras que eles criaram. Mas esse é o equilíbrio estável ali do dilema do prisioneiro. Eles não conseguem se coordenar para colaborar, então o resultado é pior para todo mundo. A saída disso é tentar criar uma boa vontade conjunta do setor público e do setor privado. O setor público precisaria puxar outra reforma em outro campo, sei lá, obviamente não vai se abrir de novo essa pauta agora, mas o setor público é quem deve fazer as propostas e esse é o momento do setor privado pressionar por isonomia e aceitar não ter um benefício para si próprio se ninguém mais tiver. O jogo tem que ser justo, as regras têm que ser isonômicas. Então esse seria o caso desejável, o governo fazendo boas propostas e o setor privado aceitando as boas propostas. A parte do governo também tem um outro problema, que eu vou puxar aqui, o problema político do Brasil, que aqui nós temos um sistema em que nós elegemos tanto o presidente quanto os deputados e senadores pelo voto direto. E nós temos hoje 29 partidos, então nós temos uma enorme cartela de opções para escolher os nossos políticos. Esse arranjo é chamado de presidencialismo com multipartidarismo fragmentado. A gente que nasceu e cresceu aqui no Brasil acha que isso é normal, que todo mundo funciona assim e tal, mas esse sistema é bem pouco típico. O presidencialismo já é um pouco menos típico do que o normal, o mais comum é o parlamentarismo. Multipartidarismo não é comum. A maior parte dos países que são presidencialistas e se deram bem são bipartidaristas ou quase isso. Se não tem só dois partidos, os dois partidos são muito predominantes. 90 e tantos % das cadeiras estão na mão de dois partidos. Essa fragmentação toda, o Brasil é uma exceção, é um extremo de fragmentação de partido político,
E os outros países que têm algum nível de fragmentação estão concentrados na América Latina e na África. Não são os países bem-sucedidos do mundo. Né? Não há nenhum país desenvolvido que tenha um sistema político parecido com o nosso. Nós estamos fora aí do que são as boas práticas de sistemas políticos. O nosso sistema é como se a gente tivesse uma enorme empresa onde todos os executivos não participam do mesmo time, eles são independentes, eles brigam entre si, eles formam coalizão, as coalizões se desmontam, né, de acordo com o interesse da agenda de cada um a cada momento, o que torna muito difícil você executar um bom plano para a empresa com executivos que o CEO quer fazer uma coisa, o CFO quer outra, o de marketing quer outra, e putz, daí vai cada um para um lado, fica muito difícil governar. Porque governar já é muito difícil por natureza. Assim, conduzir um país é muito complicado, uma atividade extremamente complexa. Se você insere um sistema político que tem um desalinhamento estrutural entre os políticos envolvidos, aí que complica a situação de fato, aí fica a verdadeira missão impossível. E aqui no Brasil, com o número de partidos que tem em atuação, o resultado normal é que o presidente muito dificilmente vai ter maioria no Congresso só com o partido dele. Então ele é obrigado a fazer acordos com outros partidos para formar coalizões no legislativo, e essas coalizões aprovam as medidas que o presidente propõe. Só que mesmo assim, coalizão é um acordo político, não é um negócio que não pode ser mexido. Então são acordos instáveis, que você tem que sempre ficar gerenciando lá, e essa é a tal governabilidade que se discute aqui no Brasil. Existem frequentes impasses entre o poder executivo e o legislativo, e qualquer proposta de mudança muito grande acaba sendo muito diluída, como foi o caso da reforma tributária, porque você tem que convencer N partidos a apoiar essa grande proposta. Aí um partido pede uma coisa, outro partido pede outra, outro pede outra coisa, e você vai ter que fazer algumas concessões, senão você simplesmente não aprova no legislativo, e essa negociata toda dilui muito, né, e faz com que a ação real, a ação final, seja muito menos pura, muito menos corajosa em certas medidas do que as ações iniciais. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal, tá? Um grande projeto muito bom e um grande projeto muito ruim vão enfrentar a mesma dificuldade no seu processo de aprovação. Isso faz com que as mudanças aqui no Brasil sejam lentas e graduais. Elas tendem a sempre convergir para o centro, porque mais ao centro é que você consegue o apoio do número de partidos e de pessoas que é necessário para aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado. O que é o sistema bom, né? Essa aqui é uma explicação do nosso. O que é o bom? A maioria dos partidos desenvolvidos, dos países desenvolvidos, é parlamentarista. Como é que funciona o parlamentarismo? O chefe do poder executivo é o primeiro-ministro, que é um cargo eleito pelo parlamento, que é o equivalente ao nosso Congresso. Então é como se os nossos deputados e senadores elegessem o presidente, né? E a população vota diretamente só nos membros do legislativo. Esse esquema garante que sempre existe alinhamento entre o poder executivo e o poder legislativo, porque foi o legislativo que escolheu o primeiro-ministro, e a qualquer momento o legislativo tem o poder que eles chamam de voto de não confiança. Ele pode convocar de novo uma votação e falar assim, a gente aqui está meio insatisfeito com o nosso primeiro-ministro, vamos ver se ele ainda tem apoio do parlamento. E é convocada uma votação, e aí tem duas situações. Se o primeiro-ministro ganha essa votação, ele tem a legitimidade restaurada, né? Porque falou assim, foi feita uma votação agora e ainda tem o apoio lá do parlamento. Se ele perde, isso varia um pouco de país para país, mas geralmente vai para uma de duas soluções. Ou o primeiro-ministro abdica e o parlamento elege outro, ou o primeiro-ministro dissolve o parlamento, convoca novas eleições e a população elege um novo parlamento. Então, meio que você força que os dois poderes se alinhem novamente e você dá a oportunidade para que a população, se ela não gostar do primeiro-ministro atual, a população vai votar num parlamento que vai novamente chamar lá o voto e tirar o primeiro-ministro. Esse sistema tem um malefício que ele é meio instável. Isso pode acontecer com uma periodicidade um pouco alta. Tem alguns países que têm esse histórico de ter trocado muito de governo, que gera ruído político e tal. Mas essa situação que o primeiro-ministro pode ser demitido e o parlamento também pode ser dissolvido e vai ter que concorrer às eleições de novo, evita que esse negócio seja disparado a qualquer momento.
né? E você não tem nesse sistema parlamentarista essa situação em que o executivo e o legislativo estão brigando, né? Um outro sistema político, né, que é o presidencialismo bipartidário, é o caso dos Estados Unidos, tá? O melhor exemplo, o maior país que faz isso, que tem o presidente tem a cadeira do poder executivo e ele é eleito por voto direto. Então existe uma situação em que o presidente americano tem a maioria do partido dele no legislativo e existe a situação que não, que a maioria é do partido de oposição. Mas quando o presidente não tem o apoio, quando ele tem o apoio é mais simples, né? Ele consegue governar bem e tal, porque é o partido dele que tem a maioria das cadeiras. Quando ele não tem o apoio, ele é obrigado sim a negociar com outro partido, como aqui no Brasil acontece. Mas é um só do outro lado da mesa, né? O Partido Republicano senta com o Partido Democrata e eles fazem os acordos como é que eles vão governar o país, enquanto a situação está dessa maneira, que o presidente é de um partido e a maioria do Congresso é de outro partido. Então é uma negociação muito mais simples, muito mais gerenciável do que a gente tem aqui no Brasil. E existem outros sistemas, tá? Tem um sistema híbrido que é chamado de semipresidencialismo, onde existe um presidente e existe um primeiro-ministro que compartilham o poder executivo. Tá? Geralmente o presidente é o chefe de Estado, então ele representa o país em relações internacionais, guerras, acordos comerciais e tal. E o primeiro-ministro cuida do, entre aspas, dia a dia do país. Ele é o chefe mais administrativo da máquina pública, né? Que tem suas implicações também. Eu não vou entrar em detalhe porque não é esse o caso. Mas o fato é que o nosso sistema é raro e ruim, né? Os países que adotam algo parecido com isso não são os países de maior sucesso. E os países de maior sucesso têm um sistema que é bem diferente, né? Então, é algo que, idealmente, em algum momento seria mudado aqui no Brasil. Eu não vejo muito se discutir isso e, apesar de não ser muito conhecido pela população em geral, com certeza as pessoas que estão mais envolvidas no meio sabem desse problema, mas resolver é bem complicado, né? Eu tenho a impressão que para você mudar o Brasil de presidencialismo como ou para o bipartidarismo ou para o parlamentarismo, que é a discussão que já existiu no passado, né, de tornar o Brasil um país parlamentarista, provavelmente tem uma discussão jurídica e tal, mas provavelmente teria que passar por uma Assembleia Constituinte, que é um processo de redigir uma nova Constituição. Que é um processo delicado, porque você não sabe o que vai sair dali. A população elege um conjunto de membros para ir lá e redigir uma nova Constituição, e pode ser melhor ou pior do que a de agora. A impressão que eu tenho, assim, se depender só de mim, eu diria para esperar um pouquinho, para fazer esse processo quando a população for um pouco mais madura politicamente. Porque imagina se elegem um conjunto de pessoas completamente disfuncional para redigir uma nova Constituição. Em vez de melhorar, poderia piorar o problema. Mas, apesar de ser difícil resolver, e talvez agora a gente não esteja no melhor momento para tentar resolver, eu acho que saber que o problema existe e um dia precisaria ser enfrentado é bom, né? Então, por isso que eu estou trazendo essa discussão aqui, né? Provavelmente muita gente não ouviu um pouco essa história, que a gente tem um sistema esquisito, que os países envolvidos têm outro e tudo mais. Um quarto problema, aqui não é um caso brasileiro, é um caso mundial. O mundo todo vem passando por uma onda populista, muito impulsionado pelo imediatismo, que eu acho que é característico dos tempos modernos, e pelo estilo de comunicação de rede social, que é muito rápido, muito baseado em imagens, símbolos. E com essa história de rede social circulando figurinhas com pequenas frases de cunho político, me parece que a qualidade do debate público tem piorado muito. As disputas eleitorais, de campanha inclusive, têm virado o que chamaram, acho que desde a eleição passada do Trump, de meme wars. Meme é aquele desenhinho que é engraçado, que é satírico, e tem uma frasezinha ali, que são pequenas peças que viralizam, né, e rapidamente atingem milhões de pessoas e acabam moldando a opinião pública. E é uma questão super delicada de tratar, porque eu acho que o mal não está no estilo da comunicação em si. Essa questão de usar símbolos, né, de ter uma linguagem mais, entre aspas, poética do que descritiva para motivar as pessoas em discussões públicas amplas, sempre foi usado. Sempre houve símbolos e disseminação de símbolos e aquele marketing de campanha no mundo, né? E eu acho que até é legítimo
em algumas situações, as pessoas querem falar alguma coisa que não é fácil de expressar e muita gente nem tem a eloquência necessária para expressar aquilo com clareza. Então eles criam alguns símbolos e aqueles símbolos ganham adesão quando expressam alguma coisa que a população quer falar, mas é muito demorado, então não consegue, então vai por um símbolo mesmo que representa aquilo, ou que não sabe expressar e o símbolo acaba preenchendo esse vácuo. O problema é esse tipo de comunicação viral que em última instância funciona, é uma ferramenta poderosa. O problema é usar isso para alavancar discurso populista. Que o discurso populista é sempre mais atraente, sempre é disseminado mais rápido do que a cura para o populismo, que é aumentar o nível educacional do povo, que é sempre um processo muito mais lento. Então aqui é uma pequena alegoria. É como se a gente quisesse eleger o diretor de uma escola para melhorar o ensino daquela escola, só que o método de eleição desse diretor é voto direto dos alunos. Então, enquanto um candidato, um diretor super sério, que está lá tentando convencer os alunos, que vai ser muito bom para eles se eles estudarem mais, então a gente precisa estender as horas de estudo, a gente precisa ser muito rigoroso nos métodos de avaliação, mas que no longo prazo isso vai dar certo e eles vão virar pessoas extremamente competentes no futuro. Esse é um caso de campanha. O outro caso de campanha é um sujeito que começa a distribuir adesivo, corneta e fica só batendo em cima da tecla: mais férias, menos provas, estudante tem que ser respeitado. Aí você vê que as duas frases nem tem muito uma coisa a ver com a outra, né? Tá jogando os atrativos imediatos, férias e menos prova, né? E estudante merece ser respeitado é uma platitude, não quer dizer absolutamente nada, não tem correlação, mas notem que às vezes em campanha política tem muito isso. Você pega uma frase que não dá para ser negada, não, o estudante tem que ser respeitado de fato, e joga junto ali umas coisas que as pessoas querem, que apela direto pro emotivo delas, mais férias e menos provas. E esse cara provavelmente vai ganhar a eleição com os alunos. Ele vai ganhar do diretor lá que quer implementar um super sistema de ensino, que vai exigir dos alunos, mas que no longo prazo eles vão sair de lá extremamente hábeis. Esse é o grande drama do populista, que obviamente não é um problema de agora. O populismo é um problema ancestral. E apesar de existir uma contribuição grande desse estilo de comunicação rápida de rede social para o problema, eu não acho que a solução para isso é qualquer tentativa de controle da comunicação pública. Então eu não acho que é adequado ir para esse lado. A liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia por um bom motivo, porque a opção de não ter liberdade de expressão acaba levando para um caminho muito pior. Então eu acho que isso tem que ser preservado e esse problema precisa ser endereçado de outra forma. Eu não acho que o problema é completamente sanável, porque se a gente estuda história, a gente vê que populismo e austeridade vai oscilando ao longo dos séculos. Quando a coisa está mais fácil, mais tranquila, surgem os populistas prometendo tudo de bom e tal. Quando o plano populista dá errado, que a própria realidade se impõe e aquelas medidas mágicas que iam arrumar a vida de todo mundo dão errado, a população aprende um pouco na confrontação do problema que não tem como negar, a própria realidade. Aí a população aprende, e elege as pessoas mais austeras que acabam restaurando o bom funcionamento da sociedade. Aí em algum momento vai surgir um populista de novo, porque como o populismo é um discurso mais fácil, atrai muita gente, e eu acho que a gente nunca vai fugir dessa natureza oscilatória, do discurso político predominante em cada época. Mas a nossa função, estando bem intencionados, é tentar trazer a coisa para o que vai funcionar de verdade no longo prazo, e não tentar recorrer aos métodos rápidos, fáceis, maravilhosos, que só tem um problema, eles não funcionam. Então, o que se pode fazer aqui no Brasil sobre isso, o que se pode fazer em todo lugar, é tentar difundir um nível mínimo de educação política, das pessoas entenderem que algumas coisas são difíceis, que não existe solução mágica, entender até o que os políticos fazem, porque aqui no Brasil, e provavelmente isso é um problema no mundo inteiro, a maioria das pessoas não sabe o que é o poder executivo, o que ele faz, o que o legislativo faz, o que o deputado faz, o que o senado faz. Isso é uma coisa que não se ensina no nosso ciclo básico. Quem conhece isso é quem foi atrás ou quem é do meio. Enfim, é difícil, mas eu não vejo uma alternativa muito boa. Se alguém souber de alguma, eu ficaria muito contente que me contassem. E um problema que essa dinâmica gera
é que às vezes surgem algumas armadilhas populistas que acabam prendendo todos os partidos. Não estou fazendo discurso aqui de esquerda, direita, nada. Às vezes todos os partidos caem numa armadilha populista. Uma dessas armadilhas, que está instaurada aqui no Brasil, é uma distribuição muito ampla de benefícios sociais. Hoje, 12 dos 26 estados brasileiros têm mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. Isso, obviamente, é um problema. E não foi um problema causado por um lado só do espectro político. Os dois lados do espectro político contribuíram para a situação que a gente está hoje, para os níveis de gasto que a gente está hoje, o nível de dependência que a população tem desses programas. E é uma pena que se tornou um caso típico um trabalhador aqui no Brasil não querer mais um emprego CLT, então um emprego com carteira assinada, porque é melhor para ele, na prática, ele ganha mais trabalhando informalmente em algum lugar, declarando que a renda dele está abaixo do limite que você precisa estar para receber o Bolsa Família, aí ele recebe esse benefício do Estado, e somando o que ele recebe do Estado com a remuneração do trabalho informal dele, isso é mais do que ele receberia no emprego CLT. Então não faz sentido para ele do ponto de vista prático simplesmente aceitar trabalhar na indústria, em algum emprego formal. Esse arranjo é ruim em vários sentidos. Um primeiro mal que esse arranjo gera é que você reduz a disponibilidade de mão de obra para a indústria brasileira. E você desloca o tempo de trabalho dessas pessoas para funções informais que, via de regra, vão ser menos produtivas do que se a pessoa estivesse trabalhando em uma indústria organizada. E esse negócio, essa dedicação dela para essa função informal, só faz sentido econômico quando o Estado arrecada impostos dos que estão trabalhando formalmente, porque emprego informal não paga imposto direito, e redistribui o valor arrecadado de quem está trabalhando formalmente para esses subempregados, para essas pessoas que estão em funções informais. Aí isso faz sentido econômico para a pessoa, mas isso não faz sentido econômico para o país como um todo. Nós estamos redirecionando nossa mão de obra para coisas menos produtivas. Em paralelo a isso, nós estamos imprimindo na cultura popular, no imaginário do povo, que é vantajoso você trabalhar num esquema flexível, não com carteira assinada, mas o que você conseguir fazer, num bico aqui e outro ali, ocultar sua renda na declaração feita ao Estado e pegar os benefícios. Então, ao invés da gente incentivar ética de trabalho, dedicação regular a uma posição fixa, que a pessoa desenvolva a reputação, desenvolva a carreira dela num lugar, tenha um ofício, e participe de um arranjo econômico produtivo, e arranjo econômico produtivo eu quero dizer, trabalhe dentro de empresas, que são esquemas organizados com muito mais planejamento do que pequenas iniciativas individuais, que via de regra vão ter baixa produtividade. O sujeito, em vez de estar lá trabalhando numa fábrica, vai vender alguma coisa na rua, vai fazer um bico aqui, outro ali, em construção civil, alguma coisa assim. Então a gente, em vez de incentivar que eles vão para o lado produtivo, a gente incentiva que eles vão para o lado improdutivo e incentiva que eles pratiquem estelionato contra a União, que é você subdeclarar sua receita para receber o Bolsa Família. Que é crime no Brasil, tá lá, que não pode fazer, inclusive da cadeia, mas eu não conheço nenhum caso, dei uma pesquisada, não achei nenhum. Eu não acho que acontece de alguém ser preso aqui no Brasil porque subdeclarou sua renda para ganhar um benefício social. A pena, entre aspas, que se impõe é perder o benefício se descobrirem. E aí meio que, sabe, você começa a falar para a população assim, olha, um pequeno crime aí compensa, porque se você conseguir, você recebe, se você não conseguir, você só perde. Então, assim, é quase pega lá, se qualquer coisa você vai deixar de pegar. Não é legal, assim, não é uma boa cultura para o povo. Eu acho isso muito, muito ruim. E se esse negócio fica por décadas, isso começa a fazer parte da cultura das pessoas, que sacanear o Estado é legal, que mentir para o Estado é legal, que trabalhar de qualquer jeito é melhor que trabalhar dentro de empresas. E, pô, isso não tem como dar certo. Assim, isso não vai contribuir para o nosso problema de produtividade industrial na nossa economia. E não é um negócio fácil de desmontar, é uma armadilha muito complicada, porque se um partido qualquer levantar a mão publicamente e falar que ele vai acabar com os benefícios sociais, isso é um suicídio político. Aquele partido já era, vai perder as eleições. Inclusive, nós corremos um risco de ver os benefícios serem ampliados em épocas eleitorais, porque acaba virando um leilão populista. Então, quem dá mais benefício, quem paga mais, quem relaxa mais as regras. E é complicado sair disso, é delicado. A saída mais provável é esperar que o valor dos benefícios seja corroído pela inflação. Isso é
pequeno ponto de esperança, esses valores são fixos, eles não são indexados à inflação, ao salário mínimo. Ou aconteceu alguma crise externa e algum político aproveitar essa situação para falar assim, olha, por causa daquela crise lá, que ninguém aqui é culpado, veio de fora e tal, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, né, e implementar algumas correções que são necessárias. Mas é uma das preocupações que a gente tem com o país, né, o nosso lado patriota. Assim, eu não sei o que isso vai virar, eu sei que o jeito que está hoje é muito ruim, tanto para garantir produtividade nas indústrias, quanto que a gente está ensinando o povo brasileiro o que deve ser feito, o que é a coisa que vale a pena. E depois de todos esses problemas, depois de todo esse tempo gasto falando do que tem de errado aqui, a pergunta mais justa é se existe esperança para o Brasil. E para responder isso eu vou contar muito rapidamente 2 casos extremamente interessantes. Um é de Singapura, que proclamou a sua independência em 1965, depois de ser expulsa da Malásia. Singapura é uma cidade, na verdade, que fica na pontinha de uma península onde está a Malásia, e a Malásia expulsou Singapura numa manobra política que pretendia destruir o partido predominante em Singapura. Então o plano era esperar que Singapura simplesmente desmontasse e aí a Malásia ia absorver de novo Singapura, só que com o domínio político total, sem o partido de lá, que é o PAP, do Lee Kuan Yew. Quando isso aconteceu, Singapura tinha um pouquinho menos de 2 milhões de habitantes, tinha um PIB per capita de $500 por ano, a população era dividida em 3 principais etnias, eram chineses, os malaios e indianos. E essas 3 etnias brigavam entre si, era uma confusão. Havia mais de 10 línguas que eram faladas nesse país, mesmo sendo pequenininho. Então era um país muito fragmentado. 35% das pessoas eram analfabetos. Então tinha malária, assim, não tinha recurso natural nenhum, porque era uma cidadezinha. Até a água potável de Singapura vem de uma região que já está dentro da Malásia. Então, assim, caso catastrófico de ponto de partida. Assim, não é uma situação que se apostaria que daria certo. No entanto, hoje o PIB per capita de Singapura é $85 mil, um dos maiores do mundo. E o país é o primeiro, é o líder mundial em educação, né, num exame que se aplica a vários países, nas 3 categorias, a medida de proficiência em matemática, letras e ciências, Singapura simplesmente lidera os 3. Então essa pequena cidade, com uma população iletrada, em conflito e cheia de malária, conseguiu se tornar uma das nações, é uma pequena nação, mas é uma nação, uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Este é um caso. O segundo caso é o caso chinês, do Deng Xiaoping, que assumiu o poder em 1978. Não foi uma entrada oficial no poder, mas foi a entrada prática. Tem um outro vídeo que a gente gravou, um highlight sobre a história da China, então lá a gente conta mais da história. Mas enfim, ele, em questões pragmáticas, ele assumiu o poder em 78. Na época, o PIB chinês era de $200, lembrando que a China tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas. 35% das pessoas eram analfabetas e a educação chinesa havia sido simplesmente destroçada pela revolução cultural do Mao Zedong. E a economia também. A economia era o resultado de décadas de comunismo e um período que é conhecido na China até hoje como o século de humilhação. Então a China estava saindo há pouco tempo, né, do século de humilhação, e após a Revolução Cultural, que era tudo menos a Revolução Cultural, sabe? Foi uma deteriorização da cultura e uma elevação da cultura que o nome poderia sugerir. Nessa época, existia uma dificuldade muito grande em todos os sentidos. Assim, a China é muito grande, muito fragmentada, né, muito confusa, pobreza extrema. E mesmo assim, hoje, o PIB per capita chinês é de $13.700. E a China tem 1,4 bilhão de pessoas, né? Então é admirável assim, a expansão do PIB per capita chinês nesse período. Em questão de educação, a China continental não participa desse ranking internacional, mas Macau, Taiwan e Hong Kong, que são participantes da China, não vou entrar nessa seara por causa das complicações políticas, mas esses 3 lugares ocupam a 2ª, a 3ª e a 4ª posição nesse ranking internacional de ensino. Ficam só atrás de Singapura. Então notem que são 2 milagres econômicos, um acontecido num país muito pequeno e outro num país muito grande, mas ambos tiveram
um investimento e um cuidado muito grande com educação, né? E esse foi um dos grandes motivos que gerou esses milagres econômicos lá. Então, olhando aqui para o Brasil, me parece perfeitamente possível que a gente se transforme em uma nação desenvolvida. Não há nenhuma condição de contorno que impeça que isso aconteça. Inclusive, eu tenho a impressão que o Brasil vem melhorando a passos muito lentos, mas nossas instituições estão melhorando, a cultura eu acho que está melhorando devagarzinho. Eu acho que a gente está indo para o lado certo, só está indo devagar. Para acelerar isso, eu acho que precisa ter uma contribuição maior das nossas elites intelectuais, econômicas e políticas, que são as pessoas aptas, as pessoas que estão em posições que têm como fazer alguma coisa ser diferente. É muito difícil isso partir da base da pirâmide do povo, né? Tem que vir de cima e irradiar para baixo. E nesse ponto, eu queria deixar uma provocação aqui. É muito comum a gente ouvir críticas muito severas e comentários feitos com muito desprezo do nosso próprio país. A gente tem muitos problemas, todo país tem problema, né? A gente pode estar um pouquinho melhor ou pior que os outros, mas eu acho que o Brasil é um caso médio. O Brasil está longe de ser o pior lugar do mundo. Tem muito país em situações muito mais complicadas. E a grande maioria das pessoas que nós ouvimos falando sobre o país falam como se elas não tivessem responsabilidade nenhuma pela condição brasileira. Vários até têm um plano de fugir, falam assim, se o Brasil ficar muito ruim eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para outro lugar. E de certa forma esse é um mal do nosso sistema democrático, que na democracia cada cidadão é tão pequeno, perto do Estado, que ele acaba alienado dos assuntos públicos e parece que ele não pode simplesmente fazer nada, que ele é muito, que não tem ferramentas para fazer nada e acaba enxergando todo o mal que existe no país como culpa dos outros, né? E ele fica completamente alheio, vira só um avaliador passivo de se o país está bom ou está ruim. Aqui eu vou fazer a invocação de uma frase antiga, que é do Kennedy, numa época de Guerra Fria americana, que é aquele: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Transformações em escala nacional em democracias precisam necessariamente vir de esforços coletivos, organizados ou não. Assim, idealmente, a sociedade civil se organizaria em grupos que não pressionassem o governo para ter benefícios para si próprios, mas que pressionassem o governo para fazer as coisas boas que eles acreditam que serão melhor para o país. E se não organizado, cada pessoa precisa ir lá individualmente fazer a sua contribuição, né, colocar o seu pequeno esforço na direção que acredita que seja correta. Que às vezes esse pequeno esforço pode parecer irrelevante, mas a soma de todas essas iniciativas individuais, quando unidas, né, vão alcançar proporções enormes. E é o único jeito que existe para criar transformações em larga escala. Ou a sociedade civil se organiza e age como grupos, como associações civis bem intencionadas, ou pessoas bem intencionadas têm que fazer seus esforços, tentar convencer outros a fazer os mesmos esforços e torcer para que a soma de todos esses esforços sejam suficientes para causar um impacto relevante no país. Então, minha provocação final é que a gente abandone aquele sonho de mudar para o exterior, né? Não queira mais ficar indo para os Estados Unidos, para a Europa, e substitua esse sonho pelo sonho de melhorar o nosso país, melhorar o Brasil, né? Que foi onde nós nascemos, onde nós montamos nossas carreiras. Então é nossa responsabilidade, se a gente acha que o país está errado, que tem que melhorar, ir lá implementar as mudanças que vão tornar o país mais admirável no futuro. Muito obrigado e até a próxima.